Olá, tudo bom? Graças a Deus, o nosso cordial boa noite a todos vocês, tanto os que estão aqui assistindo, quanto aqueles que estão do outro lado, em uma rede social, assistindo essa mensagem que certamente será de ricas bênçãos para a sua vida. Nós ficamos muito felizes por ter sido convidado a estar aqui com você. O tema que nós vamos tratar hoje tem a ver com o assunto do momento. E logo, logo nós vamos despertar para vocês esse tema, a fim de que você conosco estude essa palavra e já pode preparar a sua Bíblia, pode preparar aí o seu caderno de anotações, a fim de que você faça essas anotações e confira, assim como os bereanos, a palavra de Deus. Eu quero aproveitar esse momento e dizer que, além deste canal, nós temos outros canais que estão disponíveis para que seja transmitida a palavra de Deus. Então você pode acessar o portal NT Play, que é do Novo Tempo, e você ali vai ver muitos vídeos e muitas mensagens, e uma TV ao vivo 24 horas. E às terças, domingo, às terças e quintas, nós estamos com a classe bíblica e você pode fazer parte. É só você mandar o seu telefone e nós vamos enviar então o link para você. O número do telefone é 9122-9099, região 73. Então você mande o seu contato para nós enviarmos o link e vamos enriquecer essa classe bíblica da palavra de Deus, porque tem uma surpresa inclusive no final. Então você acesse para você estar atento a todas essas informações. Muito bem, queridos, que bom é nós estarmos aqui para falarmos da palavra de Deus. Hoje o tema tem a ver com a morte. É isso mesmo, a morte. Será que esse assunto que tem a ver com a morte, existe alguma relevância, existe alguma importância para esse tema ou para com esse tema? Sim, claro, porque a morte, ela faz parte do nosso dia a dia. É claro que momentos e outros têm sido acentuado, como é o momento agora que estamos vivendo. Só no Brasil, mais de 60 mil pessoas já faleceram e, conforme aí os dados, é uma massa maioria como resultado dessa pandemia que é o Covid-19. Mas no mundo todo já está beirando a 1 milhão de pessoas que já morreram. Olha que coisa terrível. A morte faz parte do nosso dia a dia. E como faz parte, é preocupante e é importante que nós atentamos para as informações. Agora, não faz só parte da nossa vida, mas parte da humanidade. Jesus, por exemplo, ele passou vários momentos dentro desse contexto, mas um ficou muito marcado. O momento que marcou a vida de Jesus, além da sua morte, foi a morte de Lázaro. A Bíblia faz menção que Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Então vocês devem conhecer a história desses três irmãos que, por assim dizer, eram órfãos. Então viviam um apoiando o outro e cresceram em determinada idade para frente, sozinhos com o apoio de alguns familiares. Acontece que Jesus encontrou um apoio muito grande na família desses três irmãos. E hora ou outra Jesus estava ali, visitando a família, comia com a família. Um momento ou outro Maria vinha para os pés de Jesus e Marta estava na cozinha. A Bíblia fala sobre essas questões. A amizade foi construída ali entre Jesus e a família de Lázaro, Marta e Maria. E Jesus estava na missão em um momento. E quando então chega uma notícia triste, notícia essa que levou Jesus a derramar lágrimas. E a Bíblia diz de que quando Jesus soube desta notícia da morte de Lázaro, Jesus diz que ele chorou. O versículo 35 do capítulo 11 de São João diz: Jesus chorou por conta dessa notícia. A amizade era muito forte.
É claro que Jesus não somente chorou por essas pessoas, no coração Jesus sentiu tristeza por milhares de mortes na sua época, como também ele é eterno, mortes antes e mortes que viriam até o dia da sua vinda. E aí então, no capítulo 11, onde eu quero convidar você para, junto conosco, nortear todo o pensamento sobre este tema, o capítulo 11 do livro de São João, a partir do versículo 17. Olha o que é nos dito. Antes, porém, de nós fazermos a leitura da Bíblia, eu quero convidá-los para nós fazermos uma breve oração. Se você puder, pode fechar os seus olhos, aí onde estiver, pode ficar em pé, se quiser, em frente ao televisor, e nós iremos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor proporciona a todos nós o bem e a bênção de estarmos vivos. Milhares de pessoas, Senhor, não tiveram esta mesma sorte. E a única coisa que lhe resta é o dia do julgamento. Ó Deus, nós hoje temos oportunidades de mudança. Às vezes somos educados de uma maneira e colocamos aquela educação como o padrão da nossa vida. Mas é preciso que estudemos mais a Tua palavra para compreender e tirar de nossa mente, de nossos corações, alguns tabus teológicos que foram construídos, a fim de que, Senhor, possamos compreender exatamente da maneira como o Senhor pensa ou pensava quando aqui esteve neste mundo. Portanto, eu quero pedir a Tua bênção a todos os nossos ouvintes que estão em redes sociais, como os que estão presentes, que nos dê a sabedoria dos céus, para nós compreendermos a Tua palavra neste momento, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Que bênção maravilhosa, viu? Diz a palavra de Deus assim: quando Jesus encontrou Lázaro, já sepultado, olha que coisa, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-los por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: ora, Senhor, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todos os que vivem e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta então respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que coisa maravilhosa, irmãos, mas que convicção, que força, que firmeza nas palavras, tanto de Maria quanto de Jesus. E nisso nós podemos tirar muitas lições aqui, irmãos. Ora, como já dissemos antes, essa família era muito do coração dos judeus e de Jesus também. Observe que a Bíblia faz menção que muitos dos judeus vieram à casa de Maria para consolá-los. Isso dá um indicativo de que esta família era querida dos judeus, das pessoas de então. Não era aquela pessoa que era rabugenta, pessoa chata, pessoa enjoada. Eram pessoas queridas. E as pessoas se preocuparam tanto com a situação que Marta e Maria estavam passando,
que foram lá para consolá-las, dizer: olha, Maria, fique tranquila, né? As coisas são assim mesmo, foi a vontade de Deus. Muitas coisas foram ditas que nós não sabemos porque não foi escrita pelos judeus, mas de uma coisa nós temos certeza: o que foi escrito ficou muito claro, que Maria, ou melhor, Marta, apresentou-se como aquela que cria em Cristo como ressurreto, o Filho de Deus que havia de vir, e que Ele tem o poder de ressuscitar quem Ele quer. Ela tinha essa convicção, quando ela apresenta dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido, porque ela acreditava de que Jesus, Ele poderia ressuscitar se Ele estivesse ali presente e soubesse do momento. Mas acontece de que a história é muito bonita, só que por conta dessa história, foram construídos muitos tipos de pensamento em torno da morte. Pensamentos estes que usam textos da Bíblia isoladamente para desenvolver uma teoria que é chamada de teologia, a fim de dar um sentido diferente daquilo que Cristo de fato aqui representou. Dá um sentido oposto, porque a vida, ela é importante. Quando Cristo veio a este mundo, Ele veio para declarar um Deus da vida, não Deus da morte, mas o Deus da vida ressuscita os mortos que crêem nele. Só que muitas pessoas têm desenvolvido pensamento em diferentes comunidades religiosas, diferente do que a Bíblia tem mencionado. Alguns dos pensamentos têm sido dirigidos da seguinte forma: olha, se uma pessoa hoje, ela morre em Cristo, ou ligada a uma igreja, ou confessando os seus pecados em algum tipo de comunidade religiosa, então essa pessoa vai para a glória, ela está salva. Se uma pessoa, ela morre sem confessar, ou está ligada a uma comunidade religiosa, e então ela venha descansar, então essa pessoa está perdida. Estes são os pensamentos. E tem um terceiro pensamento, é de que se a pessoa, ela não teve tempo de fazer nenhuma dessas coisas, então ela terá tempo para poder fazer em morte, através do momento que ficará em um momento assim de intermediário, a fim de que essa pessoa possa ter os seus pecados perdoados. Mas perdoados na morte. Ora, meus queridos, é preciso que nós entendamos de que a Bíblia, ela tem todas as informações de maneira clara, de maneira inequívoca e de forma contundente do que se trata esse tema e como deve ser visto. É claro, nós respeitamos o seu pensamento, nós entendemos que você foi educado e criado, alguém colocou esse tipo de informação na sua cabeça, na sua mente. Isso também aconteceu comigo, era o pensamento que nós tínhamos quando ainda éramos meninos. Aprendemos assim, fomos educados assim. Mas a Bíblia, ela apresenta outras coisas que nós precisamos compreender. A história da morte, ela é tão antiga quanto a história da vida humana. Diz a Bíblia de que, em Gênesis, de que Deus veio a esse mundo para construir e criar o planeta. E no sexto dia, que foi o dia que teve o privilégio dos animais serem criados, Deus também criou nesse dia os seres humanos. Criou Adão e criou Eva. Acontece que Deus deu ordem para Adão e para Eva para terem cuidados em relação à questão da obediência. E para testar o casal, Deus então colocou no jardim, em algum lugar, e diz que no meio, no centro, um local que ficava bem acessível, Deus colocou duas árvores. Uma árvore distante da outra. Uma árvore que foi chamada de árvore da vida. A árvore que concede ao ser humano o privilégio de continuar perpetuando em vida. Ele permanece imortal. A condição que Deus criou o homem. Deus criou o homem para não morrer.
se o homem permanecesse fiel a Deus, o homem continuaria imortal. E ele então, alimentando-se da árvore da vida, como diz em Apocalipse, que até as folhas seriam para a cura das nações, agora, do outro lado, Deus colocou uma outra árvore. E o nome dessa árvore foi chamado a árvore da ciência do bem e do mal. E o que aconteceu? Deus disse: olha, vocês podem comer de todos os frutos. Tem o fruto da vida. Mas eu quero pedir a vocês, por favor, não coma. Eu estou falando de uma forma muito humana. É como se Deus estivesse dizendo: olha, não coma desta árvore aqui, porque no dia que você comer desta árvore, você certamente irá morrer. Foi o primeiro momento que surgiu a palavra morte. Você irá morrer. Mas acontece de que, em um dado momento, esse casal se separou. Adão de um lado e Eva do outro, e Eva encontrou em uma serpente um encantamento para poder cair nessa feitiçaria. Eu sempre digo e afirmo, foi Eva enfeitiçada por aquela serpente, que por trás dela estava o anjo caído, Lúcifer, que havia sido lançado para a terra, porque havia tido uma batalha no céu, e ele, com uma terça parte dos anjos, foram expulsos para a terra. Acontece de que Eva caiu nos encantos, os encantos da serpente, e como resultado, a morte então entrou na vida humana. É tanto que nós não temos Eva nem Adão até os nossos dias. Todos já morreram. Queridos, quando Deus criou o homem, criou Adão e criou Eva, foi de uma forma muito simples. A Bíblia descreve que Deus, ao criar o homem, Deus desenhou um boneco de barro. Ali modelou um boneco de barro. E após ter modelado aquele boneco, Deus então soprou o fôlego da vida. E ali, naquele momento, aquele boneco que não tinha vida, passou a ter vida, porque o fôlego foi colocado, o fôlego de Deus. E a Bíblia diz que ele passou a ser uma alma vivente. Então logo era uma alma morta, conforme o relato de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Uniu o pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. E o boneco passou a ser uma alma vivente, não a ter uma alma vivente. Hoje o pensamento que muitos cristãos que dizem ser cristão e usam a Bíblia, advocam de que o homem tem uma alma, e a Bíblia diz que o homem não tem uma alma. A Bíblia diz que o homem é uma alma. É muito diferente uma coisa da outra. Ser e ter faz uma diferença muito grande. A Bíblia se refere à alma, e isso está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Está em Gênesis, capítulo 46, versículo 27. Deuteronômio 10, versículo 22. Descrevendo de que todas as almas, conforme Ezequiel, são minhas, diz o Senhor. Portanto, alma significa pessoa. A alma não é algo que nós temos dentro de nós, mas a Bíblia diz que a alma somos nós, é o físico. Jesus foi uma alma que veio a este mundo. Lázaro foi uma alma que morreu. E nós somos almas. Esses 60 e tantos mil, ou quase 1 milhão no mundo todo, foram almas que morreram. A alma que pecar, essa, portanto, morrerá. E todos nós somos pecadores. Embora Jesus tenha morrido, não porque tenha cometido pecado, mas veio para cumprir a sua promessa, a promessa de salvar a humanidade. Mas o que acontece então com esta alma que a Bíblia diz que morrerá? Bem, a Bíblia faz registro no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, de que o pó volta à terra e o fôlego volta a Deus. Se você já teve em um cemitério um momento e já presenciou tirar alguém ali dentro de uma gaveta ou dentro de um sepulcro, alguém que tenha morrido cerca de 2, 3 ou 4 anos atrás, você vai perceber que ali no local onde havia carne está amontoado de terra. O pó, o corpo vira o pó.
E o fôlego que Deus deu, ele volta para Deus. O fôlego é o ar que nós respiramos. Deus deu, Deus também retém, porque tudo é dele, tudo pertence a ele. Querido, o espírito, o ar, o fôlego da vida volta para Deus, conforme Eclesiastes capítulo 2, versículo 7. E a memória, diz a Bíblia em Eclesiastes ainda, memória é entregue ao esquecimento. Ora, então uma pessoa que morre já não tem mais memória, porque não tem, foi levado ao esquecimento. E nós precisamos entender de que, ao passo que uma pessoa que morre, ela não vai para lugar algum, ela não conversa, não trata com ninguém. Então, se você porventura souber ou soube que algum tipo de pessoa tenha aparecido para conversar com alguém, tenha certeza, isso não é de Deus, meu querido. Não é de Deus, por quê? Porque a Bíblia diz que os mortos não comunicam com os vivos. Os mortos estão no esquecimento. Mas pastor, se não são os mortos, quem são? Eu posso te dar garantias de que se foi um fato real, pode ter certeza, foi o espírito imundo que de alguma forma criou uma condição para você acreditar de que os mortos falaram com alguém. Mas os mortos, a Bíblia volta a afirmar que é a palavra de Deus, eles não comunicam, não falam com ninguém. Meu querido irmão, meu querido amigo, é importante que você tenha esse entendimento, para que você não seja enganado em meio a essa pandemia. Tantas pessoas estão morrendo. Quem unicamente possui a imortalidade é Deus, conforme a carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Então, uma pessoa que ela, porventura, passe por uma situação de morte, pode ter certeza, ela não vai para o céu, não vai para lugar nenhum, porque a Bíblia diz que ela continua guardada na sepultura, até o dia da ressurreição, conforme Marta estava apresentando. Senhor, eu sei que o Senhor há de vir, eu sei que o Senhor há de ressuscitar nos últimos dias, e esses últimos dias não chegaram. Esses últimos dias, queridos, é o dia da volta do Senhor Jesus, conforme a sua promessa de São João 14, versículo de 1 a 3. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu for preparar-vos um lugar, voltarei para buscar você. Veja que situação de incoerência. Ora, se as pessoas que dizem ser cristã acreditam de que morrendo vão para o céu, fica uma pergunta no ar: o que Jesus vai vir fazer aqui na terra? Se ele disse que vai vir buscar as pessoas que morreram e que irá ressuscitar essa pessoa, se essas pessoas já estão no céu, o que Jesus vai vir fazer então aqui? Ressuscitar quem, se já está no céu? Leve isso em consideração, amadureça o seu pensamento, se firme na palavra de Deus. Só existe um que é imortal, é Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Os anjos foram dados a imortalidade, condição de não morrer se não pecarem, porque os anjos estão na condição de pecar, mas Deus jamais pecará. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo jamais cometerá pecado, mas os anjos poderá cair, como aconteceu com Lúcifer, como aconteceu com uma terça parte do céu. Então, o único imortal é Deus, é absoluto. E qual é a condição, pastor, de todos nós? Qual é a condição das nossas consciências, a condição da nossa situação de imortalidade? Bem, a condição é muito simples, irmãos. Se nós formos obedientes a Deus, se nós permanecermos fiéis a Ele, Ele nos dará o privilégio de comer do fruto da árvore da vida. Então nós precisamos ter esse sentido. Deus é o único que pode ter ou pode nos conceder a imortalidade. Deus é o único que pode nos levar para o céu. E para tanto, nós precisamos desejar e buscar um dia comer do fruto da árvore da vida, mas nunca comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus está dizendo para nós, não coma, e se Deus está dizendo para não comermos, a única coisa que nós precisamos fazer é não comermos, porque assim fazendo estaremos sendo obedientes. E a Bíblia diz ainda, de que quando Jesus viu a situação da morte de Lázaro, Jesus afirmou de que a morte é um sono. Mas como, pastor, que a morte é um sono? Simples. No momento que a pessoa ela morre,
ela entra num estado de sonolência. Assim como acontece conosco. Nós, quando dormimos, nós entramos no estado de sonolência, o sono natural. Então, durante o período que nós estamos dormindo, nós não temos consciência das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E quando então nós acordamos pela manhã ou qualquer momento, nós retomamos as atividades que deixamos no dia anterior ou na noite anterior por fazer, nós continuamos a desenvolvê-las. Muito simples. Quando Jesus, ele voltar, todos que morreram e fizerem parte da primeira ressurreição, Jesus irá acordá-los. Então logo eles continuarão a desenvolver aquelas atividades que eles deixaram. Morreram em Cristo, e o que eles têm no coração é o desejo de ver a Jesus. E quando eles ressuscitarem, será justamente na ocasião que Jesus estará voltando nas nuvens dos céus para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, buscar você, buscar a sua família, buscar todos nós, porque chega de morte. Lá em Apocalipse capítulo 21 já foi dito aqui que Deus enxugará dos olhos de toda lágrima, e não haverá nem mais morte, nem mais pranto, nem mais dor, porque as primeiras coisas passaram e o mal não mais existirá. Você tem que acreditar nessa promessa de Deus. Não é uma promessa do pastor Francino, não é a promessa de uma pessoa qualquer, é a promessa do Deus Todo-Poderoso, e a Ele nós precisamos dedicar nossa confiança, dedicar de que de fato Ele vai cumprir a sua palavra. Mas por que, pastor, nós temos que acreditar? Porque tudo que Jesus Ele prometeu, Ele nunca deixou de cumprir. É possível que eu prometa alguma coisa a você e deixe de cumprir, mas Jesus nunca deixará de cumprir a palavra dele. E como então nós duvidarmos de alguém que nunca deixou de cumprir a sua palavra? É uma pessoa que tem crédito de sobra, irmão. Oh, meus queridos, existe duas ressurreições que a Bíblia faz menção. A primeira ressurreição é aquela ressurreição que se dará por ocasião da vinda de Cristo para buscar o seu povo. E ali naquele momento, a Bíblia faz menção no capítulo 21 que dará início a um período de 1000 anos. A Bíblia chama esse período de 1000 anos. E você não queira estar me perguntando, pastor, mas é 1000 anos como? Meu irmão, não é o caso de nós discutirmos isso, por uma simples razão. Porque a palavra de Deus diz que para Deus um ano é como 1000 dias, e um dia é como 1000 anos. Então o que nós podemos dizer para você é de que 1000 anos é conforme a vontade de Deus. E não importa, irmãos, para nós, se esse 1000 anos vai ser qualquer outro tipo de número, não há importância nenhuma. O que há de importante é que nós estaremos com Ele. Isso é que é o mais importante. E a segunda ressurreição, ela se dará depois desse período. E eu já falei aqui com vocês, e você pode acessar nos vídeos aí, aqui deste canal, e você vai ver uma mensagem diretamente voltada para esse período, do segundo à segunda ressurreição. Meu querido, minha querida, Jesus vai voltar. E Ele quer levar você para o céu. Mas não somente você, mas a sua família. Se Ele voltar hoje, pode ter certeza, Ele vai cumprir a sua palavra. Porque aos vivos Ele transformará, como diz Paulo no livro de Tessalonicenses capítulo 4. Ele transformará. Mas se porventura Ele chegar de um momento que nós estivermos já descansando no pó da terra, o sono da morte, se nós tivermos sido fiéis a Ele, Ele nos garante que irá nos ressuscitar para a honra e glória do seu santo nome. Diga amém, meu querido irmão. Meu querido, qual será então a recompensa dos que participaram da primeira ressurreição? Será a glória eterna. Será a glória eterna. Eu quero nesta noite falar ao seu coração. Existem dois caminhos. A Bíblia diz que é um caminho estreito, e o outro é o caminho que é largo. O caminho estreito é um caminho difícil. Não é difícil somente em andar, mas é difícil de compreender.
É um caminho que dá um nó na nossa cabeça. Em tantos outros temas, inclusive nessa questão da morte. Mas pastor, todo mundo, pastor, que nós conversamos de qualquer igreja, ele fala que as pessoas que morrerem vão para a glória se tiver aceitado a Jesus. Mas eu quero dizer para você, querido, o que alguns têm dito por aí de que a voz do povo é a voz de Deus, isso não cabe à palavra de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. O povo pode dizer o que quiser, mas o que permanece eternamente é a palavra de Deus. É nela que nós temos que confiar. Mas o meu pastor, ele disse de que uma pessoa quando morre vai... Sim, ele disse, mas a Bíblia está dizendo ao contrário. Eu quero apelar ao seu coração para que você, no mínimo, você busque, através do Espírito Santo, estudar de forma aprofundada esse tema, para que o Espírito Santo possa te abençoar e fazer você entender. Porque é um caminho estreito, é um caminho difícil, inclusive difícil de compreensão. Isso não somente nesse assunto. Imagine a questão que tem a ver com os mandamentos de Deus. Todo mundo guarda o domingo, mas o povo de Deus diz, é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo, Apocalipse 14. É difícil de compreender. Mas pastor, as pessoas elas trabalham no sábado e guardam domingo. Mas Deus, ele diz que guardou foi o sábado. É muito difícil de compreender. Não é só difícil de caminhar. E há o caminho largo. Há o caminho que tudo vale, tudo pode. Nós precisamos ter cuidado para nós não estarmos em um movimento que seja como um clube, agregando pessoas para tirar benefício. Não, Deus não faz isso. A igreja de Deus não é um local para Deus se beneficiar. Pelo contrário, é um local para que Deus beneficie. Deus é um Deus doador. Ele doa. E Ele quer doar a nós a vida eterna. E para tanto nós precisamos permanecer fiel a Ele. E se nós permanecermos fiéis a Ele no caminho estreito, nós receberemos a imortalidade que foi perdida no Éden. O Éden será restaurado, não no sentido físico que nós estamos dizendo. Se for, Deus, Ele sabe o que pode fazer. Eu estou falando, será restaurado na nossa vida. Nós viveremos neste mundo transformado, como Adão e Eva viveram no Éden. Só com um diferencial, irmão: não haverá mais árvore do conhecimento do bem e do mal. Há garantias que o mal jamais se levantará. Deus, Ele nos dá essa garantia. Eu quero clamar o seu coração para crer nessa mensagem, para estudar essa mensagem e entender de que Deus, Ele trouxe todas essas informações porque Ele nos ama. Ele nos quer bem. Deus não quer nos ver sofrendo. Deus pode sim nos ver triste, como foi o caso de Deus ver a Jesus triste, e a Bíblia diz que a tristeza foi tal que Jesus chorou. Mas uma pessoa está triste é diferente de uma pessoa não ter esperança. Uma pessoa com esperança pode chorar, pode sentir falta. Afinal de contas, quando alguém da família ou amigo morre, ele sente, porque ele teve uma relação estreita, amizade, companheirismo, esposa que tiveram filhos, esposos que tiveram filhos. Isso tudo são laços que foram construídos ao longo dos anos. E quando esses laços eles são rompidos pela morte, traz uma tristeza no coração, as pessoas sentem. Mas uma coisa é nós sentirmos a tristeza, mas outra coisa é nós perdermos a esperança. Eu quero apelar ao seu coração para que você mantenha a esperança da ressurreição. Jesus virá a este mundo para buscar o seu povo e ressuscitar. E para ficar bem claro
o entendimento dessa mensagem é de que os mortos, hoje e de todas as gerações, se encontram ao pó da terra, aguardando o dia da ressurreição. Estão guardados. Pastor, mas se nós formos lá, pessoas que morreram 1000 anos, 2000 anos, nós não encontramos nada lá? Sim, é de fato. Pode ser que alguns tenham sido preservados, mas outros não. Mas eu te pergunto, isso é um problema para Deus? Deus, quando criou o homem, Deus precisou de algum osso? Não. Mas Eva, Deus precisou. Não, Deus não precisou do osso de Eva. Deus viu a necessidade de tirar para demonstrar a ligação que existe de um para com o outro. Imagine, irmãos, que tendo tirado da costela para formar a mulher, imagine se tivesse esse conflito aí entre muitos lares, muitas pessoas, entre homem e mulher. Imagine então se fosse feito só do barro, como foi feito Adão. Aí que não iria se unir mesmo. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, já preparou dizendo: olha, vocês são unidos, depende um do outro. Por isso vocês devem ser companheiros. Por isso o nome que Deus deu para Eva, a classificação, melhor dizendo, não o nome, foi de adjuntora, companheira, aquela que está junto, não aquela que está acima, não é aquela que está embaixo. O homem não está acima, nem a mulher embaixo. Todavia é necessário que entenda de que em qualquer lugar é preciso que se tenha liderança. E ora é uma mulher que lidera em um lar, e ora é o homem que lidera. Mas é mais comum ver homens, mas também tem muitas mulheres que são grandes líderes nos seus lares e que têm mantido em ordem a casa de Deus, a casa em que eles dedicaram para Deus. Meu querido, a promessa de Cristo é de uma forma muito clara. Ele virá para ressuscitar. E quem crê em mim, ainda que morra, diz o texto, viverá. E todos, não alguns, todos que vivem e creem em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É a pergunta que Jesus fez para Marta. E eu quero fazer essa pergunta para você também, meu querido. Você crê nisso? Se você crer nisso, não importa onde você esteja. É possível que você esteja com o seu celular agora em mão, em algum lugar. Eu quero crer que você não esteja dirigindo, assistindo isso. Mas você está em algum lugar, ou com o celular, ou com o notebook, ou com o computador. Eu sei que você está em algum lugar. E você poderá nesse momento responder. E a sua resposta não é simplesmente sinalizando, mas sua resposta deve ser em forma de uma oração. E você pode nesse momento separar alguns momentos e orar a Deus dizendo: Senhor, eu creio. A sua resposta para mim foi direta e eu vou responder para o Senhor: eu creio, Senhor, de que o Senhor é a ressurreição e a vida. Se você crê nisso, eu também creio, meu querido. E por isso eu quero convidá-lo nesse momento a nós orarmos juntos. E eu quero pedir que você feche os seus olhos, onde quer que você esteja. Pare um pouquinho e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Porque apesar do planeta ter sido invadido por essa ação terrorista que é a morte, que cria um terror na humanidade, nós não estamos preparados para nem morrer, nem para ter notícias de pessoas que nós amamos que também tenham morrido. Mas apesar de tudo isso, Senhor, não podemos deixar de agradecer ao Senhor, que o Senhor, sabendo de tudo isso que poderia acontecer, o Senhor criou ou formulou um plano de salvação, um plano de redenção, um antídoto, Senhor, para curar
essa ferida que foi aberta em todos nós. E esta ferida é curada, Senhor, com a promessa da esperança em nosso coração, de que a morte não é o fim se nós permanecermos fiéis. A morte não será o último ato, a última ação de um ser humano, mas ele pode mudar tudo. Se ele crer no Senhor Jesus, o Senhor promete que um dia, quando o Senhor vier nas nuvens dos céus, na segunda vinda, o Senhor irá ressuscitar a todos aqueles que crerem. E eu quero, Senhor, dizer para ti nesta noite: eu creio. O Senhor fez uma pergunta, eu creio em ti, Senhor. Aí agora, do outro lado, em algum lugar, com o computador, com o smartphone, com algum equipamento, também tem servos do Senhor dizendo: eu creio, Senhor. Minha resposta é sim, creio sim. Portanto, Senhor, queira abençoar-nos, abençoe a todos, para que permaneçam. É possível que esse tema nesse momento tenha criado um nó na cabeça de alguém. O caminho ficou estreito. Ó Deus, dê sabedoria dos céus, ilumine a mente desse teu filho que está sedento, para que ele possa compreender exatamente como tu queres, Senhor, para que quando o Senhor voltar ele esteja preparado para encontrar com o Senhor. Abençoe o teu povo, não somente aqui, como em qualquer lugar da face da terra, e abençoe, Senhor, para que este vídeo, esta mensagem chegue bem longe em corações que estão sedentos da tua palavra. Pedimos a tua bênção, certo de que o Senhor já tem feito isso, é por isso que estamos aqui, e nós o pedimos e agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Eu quero lembrar você que na quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, você terá uma mensagem poderosa que estará sendo preparado para você. Então não perca, se programe, agende, deixe tudo direitinho acertado, para que no horário das 7, 7h30, você tenha a mensagem de Deus no seu coração. Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite e uma boa semana no nome do Senhor Jesus.